Proceda a chamada dos senhores vereadores. Elizabeth Natália Alvarenga. Glauco Spinelli Janus. Presente. Jean Carlos de Oliveira Romão. Presente. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. Presente. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo do Prado. Presente. Milton Garcês Gandra. Presente. Reinaldo Montalvão, presente. Senhor presidente, estão presentes 10 dos senhores vereadores. Presentes 10 senhores vereadores, há número legal para a abertura da sessão e eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Convido o vereador Glauco para proceder a um texto da Bíblia Sagrada. Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Determinação do senhor presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salvai-nos, Senhor, pois desaparecem os homens piedosos e a lealdade se extingue entre os homens. Uns não têm para com os outros senão palavras mentirosas, adulação na boca, duplicidade no coração. Que o Senhor extirpe os lábios hipócritas e a língua insolente. Aqueles que dizem, dominaremos pela nossa língua, nossos lábios trabalham para nós, quem nos será Senhor? Responde, porém, o Senhor: por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, levantar-me-ei para lhes dar a salvação que desejam. As palavras do Senhor são palavras sinceras, puras como a prata crisolada, isenta de ganga, 7 vezes depurada. Vós, Senhor, haveis de nos guardar, defender-nos-eis sempre dessa raça maléfica, porque os ímpios andam de todos os lados, enquanto a vileza se ergue entre os homens. Palavra do Senhor. Encontra-se para apreciação as atas da 16ª sessão ordinária do ano e da primeira sessão extraordinária do ano. Aqueles que desejam modificá-las ou aditá-las, o momento é oportuno. Ninguém desejando modificá-la ou aditá-la, eu as considero aprovadas. Expediente. As indicações que se encontram sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do Executivo pela Secretaria da Casa. Passaremos ao material que depende de deliberação. Projeto de Lei número 66 de 2018. Autor Milton Garcês Gandra, denomina a rua Eduardo Henrique Acioli Campos a via pública que especifica. Decreto Legislativo número 6 de 2018. Autor vereador Milton Garcês Gandra, concede título de cidadã caçapavense à excelentíssima deputada federal Renata Abreu. Que os projetos vão às comissões competentes para pareceres. Solicito da primeira secretária que proceda à leitura do relatório final da... Vai esperar? Vai pular? Requerimentos. Requerimentos do vereador Milton Garcês Gandra. Solicito da primeira secretária que proceda à leitura. Requerimento 455. Requer informações
sobre a efetiva entrega de correspondências na rua Jorge Alves dos Santos, na Vila Paraíso, próximo à Avenida dos Mineiros. Autor, vereador Milton Garcês Gandra. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura, não querendo fazer uso da palavra, está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador, da vereadora Elizabeth Natália Alvarenga, vereadora preta. Requerimento 456. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges informações sobre os critérios de entrega de fitas reagentes para medição de taxas de glicose dos usuários cadastrados nos PSFs e postão do município e solicitar pedido de fornecimento a todos os munícipes usuários desse insumo. Requerimento 457. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges informações sobre quais escolas atendem os alunos da modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, no município de Caçapava, e da possibilidade de fornecimento de transporte escolar e ou passes para esses alunos. Todas as proposituras são de autoria da vereadora Elizabeth Natália Alvarenga. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura, não querendo fazer uso da palavra, está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador José Carlos da Silva Ferreira, vereador Zé Berg. Requerimento 458. Requeiro ao chefe do executivo que determine ao setor competente para que seja feita a manutenção nas principais ruas do bairro Vila Favorina em Piedade, em caráter de urgência. Requerimento 459. Requeiro do chefe do Executivo Municipal para que a Câmara de COI, Centro de Operações Integradas, que foi retirada da Praça da Bandeira, próximo ao Correio, volte a operar. Requerimento 460. Requeiro ao chefe do Executivo que determine ao setor competente para que seja trocada a lâmpada na rua José dos Santos, do bairro da Vila Favorina, em Piedade, próximo aos números 292 e 1351, em caráter de urgência. Todas as proposituras são de autoria do vereador José Carlos da Silva Alvarenga. Ferreira. Desculpa. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Glauco Spinelli Januzzi. Requerimento 461. Requer do excelentíssimo senhor prefeito Fernando Cid Diniz Borges informações se houve um planejamento para a reserva de combustível dos veículos oficiais de serviços essenciais. Autor, vereador Glauco Spinelli Januzzi. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura, não querendo fazer uso da palavra, está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos, vereador Jaime Costa. Requerimento 462. Requer informações sobre a manutenção das ruas do bairro Vilagem das Flores. Requerimento 463. Requer que o setor competente desta administração proceda à capina e limpeza do mato dos terrenos e canteiros nos bairros Pinos do Iriguaçu 1 e 2.
Requerimento 464. Requer informações do senhor Antônio Eduardo de Aquino, proprietário da ABC Transporte Caçapava, sobre a rampa de acesso para cadeirantes nos transportes coletivos do nosso município. Requerimento 465. Requer rondas ostensivas nos bairros Jardim São José, Jardim Rafael e bairros adjacentes. Todas as proposituras são de autoria do vereador José Jaime Costa. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimento 466. Requer que intensifique rondas ostensivas na chácara Santa Rita. Requerimento 467. Requer dessa administração que seja analisada a possibilidade de disponibilizar um funcionário para o atendimento de elaboração de currículo no posto de atendimento do trabalhador, PAT. Requerimento 468. Reitero o requerimento 785 de 2018, que requer que seja solicitado da EDP Bandeirantes de Energia S.A. a poda dos bambuzais que estão entrelaçados nos fios de energia na Rua Esmeralda, ao lado do número 160, no bairro Quinta Samambaia. Requerimento 469. Requer do setor competente dessa administração que seja realizada melhorias nas sinalizações, faixa de pedestre, sinalização de pare, no cruzamento da rua Tenente Mesquita com a rua Rui Barbosa, na Vila Pantaleão. Requerimento 470. Requer que o setor competente dessa administração providencie a limpeza e remoção dos lixos e entulhos localizados na rua Regino Isidoro de Araújo Neto, Nova Caçapava. Todas as proposituras são de autoria da vereadora Reinalma Montalvão. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Você foi Marcelo agora? Requerimento do vereador Marcelo Prado. Requerimento 471. Requer informações sobre cirurgias urológicas realizada pela Fundação de Saúde e Assistência ao município de Caçapava, Fusan. Requerimento 472. Requer informações sobre as cirurgias de hérnia e vesícula realizada pela Fundação de Saúde e Assistência ao município de Caçapava, Fusan. Todas as proposituras são de autoria do vereador Marcelo Prado. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Jean Carlos de Oliveira Romão. Vereador Jean Vaca. Requerimento 473. Requer informações do excelentíssimo senhor Fernando Cid Diniz Borges sobre o médico especialista em dermatologia da Rede Pública de Saúde do município de Caçapava. Requerimento 474.
requer informações sobre a contratação referente ao processo de dispensa de licitação 00105 de 2018 a título de serviços de marcenaria, na importância de R$ 5.018. Todas as proposituras são de autoria do vereador Jean Carlos de Oliveira Romão. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Não havendo moção, passaremos à explicação pessoal. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal. As palavras, presidente. Com a palavra, vereador Milton. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje na parte da manhã, esse vereador esteve reunido uma comissão de alguns diretores da AMAIS. E esse vereador, ouvindo esses diretores, fiquei bem preocupado com a situação da mesma. É uma situação que realmente deixa a gente muito preocupado, porque como vai ficar a AMAIS? No dia 19 de março de 2018, os diretores e o presidente da AMAIS, eles encaminharam uma cópia ao senhor prefeito municipal, explicando toda a situação que a AMAIS vem passando. Inclusive, no final dessa carta, eles colocam assim, no final, tá? Porque se for ler é muito extensa. Em virtude da situação apresentada, a Associação de Melhores Amigos dos Animais AMAIS, com sede no município de Caçapava, instituída a Organização de Utilidade Pública, Lei Municipal 5081/2011, declara estado de calamidade financeira e clamo por ajuda do Poder Público Municipal de Caçapava e ao Fundo Social de Solidariedade. Se não conseguirmos alimentar e cuidar dos animais vítimas de maus tratos e abandono, resgatado das ruas desses municípios, eles não resistirão e por isso tememos por sua vida. Isso foi no dia 19 de março de 2018. Tá? Nós já estamos finalizando o mês de maio. No governo passado, até me estranhou quando eles fizeram algumas das suas colocações. No governo passado, estava aqui, eu e a vereadora Reinaldo, o vereador Lúcio, o vereador Marcelo. Nós aprovamos, eu não sei se foi nos 4 anos, não sei se todos os anos, sempre foi aprovado por essa casa um valor para poder estar ajudando a mais. Eu não sei se foi nos 4 anos, mas eu sei que eu me lembro bastante que nós aprovamos um valor. E o que eles me passaram é que eles estão exigindo lá na Prefeitura Municipal, e que me chamou a atenção, porque dentro do orçamento, eu até pude dar uma olhada, o orçamento de 2017, estava lá um valor de R$36 mil já colocado no orçamento. E não foi mandado a propositura para esta casa para que pudesse ser aprovado. E eles me colocaram, me deram até uma cópia, de um edital de chamamento público para as entidades sem fins lucrativos que atuem no segmento de proteção,
cuidado de animais abandonados interessados em firmar termo de fomento com a administração pública. Eu até estranhei, porque, veja, volto a falar, na administração passada não houve isso. Então, fico preocupado, e até não quero, eu vou conversar com o seu prefeito, vou procurar ele o mais urgente possível, para que ele possa estar dando uma explicação, enfim, porque eu acho que alguma coisa está faltando aí para que as coisas possam começar a andar. Inclusive, eles me colocaram que estaria numa comissão da Secretaria do Planejamento, em 3, inclusive nesse chamamento aqui, está inserido o nome do secretário de Obras, o engenheiro Claudinei Giovanelli, né? E isso me causou, me causou uma surpresa grande, porque eu acho que, e eles me falaram, inclusive, que até nesse chamamento, o que eles me passaram, tudo que foi colocado para que eles pudessem estar recebendo essa verba, porque a situação deles é uma situação extremamente difícil, que eu pude observar hoje, eles já entregaram essa documentação. Isso foi o que eles me falaram. E eu vou tentar o mais urgente possível. Essa semana é uma semana curta, né? Amanhã é quarta-feira, quinta e sexta é feriado, mas eu vou tentar ainda falar com o prefeito sobre isso. Porque, vejam, são 36 mil reais, não vai solucionar a vida da Mais, não vai solucionar a vida da Mais, mas vai ajudar. 2017 já não veio para essa casa. Então nem sei, eu acho que não pode mais vir, acho que até deve ter perdido, não sei se tem alguma outra saída, acredito que não. Mas 2018 precisa vir para essa casa. Então, eles têm uma despesa mensal no valor de aproximadamente 20 mil reais. Eles já têm uma dívida no valor de 79 mil reais. É uma situação extremamente difícil, muito difícil. E além disso, a gente tem também, eu não sei se eu deixei, uma lei municipal, que eu também tinha guardado aqui, uma lei municipal, eu acho que eu deixei na minha mesa aí, uma lei municipal de 1999, quando essa lei dizia tudo o que teria que ser feito pela causa animal, inclusive o centro de zoonose. Então, na verdade, a lei tem que ser cumprida. Vários artigos dessa lei são colocados de uma forma que tem que ser feita algumas coisas para que se possa proteger os animais. Então, dentro de tudo isso daí, eu também, no governo passado, pude também estar ajudando lá a Mais, quando foi colocado a extensão de rede de água para eles lá, a gente fica assim, bem preocupado. Então, vim a essa tribuna para poder estar comentando esse fato. Vou procurar a prefeitura o mais rápido possível para a gente ver essa questão desses 36 mil reais. Pedir uma explicação, farei o requerimento na próxima sessão, inclusive também, hoje eles estão ali na Cônego Rodovário, em frente à impressora Nunes, ali parece que não está podendo colocar os carros, eles já fizeram inclusive um ofício ao general Antunes, que é o secretário da Mobilidade Urbana, porém eles não obtiveram respostas, eles ali o dia inteiro recebem doações, eles precisam parar os carros ali, para entregar rações para os animais, e eles não estão conseguindo. Então está-se cada vez mais uma dificuldade muito grande. E quando fui procurado hoje, procurei anotar algum dos pontos, né? E vou fazer, sim, um requerimento oficialmente na semana que vem, mas desde já deixo essa reflexão a essa Casa de Leis da dificuldade que a Mais vem passando no nosso município. E vou tentar o mais rápido possível fazer contato com o prefeito. Eu acredito que o prefeito
ele queira resolver sim a situação. Só essa questão aqui do chamamento público para aprovar essa subvenção, que sempre foi aprovada no governo passado, que eu não entendi muito. Mas pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser que tenha mudado a lei, pode ser que eu esteja errado. Então eu vou fazer uma consulta lá, vou até a prefeitura, para que a gente possa estar conversando com quem for de direito, para que nós tentemos aprovar essa matéria, para que o prefeito possa estar mandando esses 36 mil reais, que já está no orçamento lançado, para que a gente possa estar ajudando a mais. Tem outras, a lei, até que esse deve estar em cima da minha mesa, mas eu acabei, é a lei 3.747 de 99. Eu até estava nessa casa junto com a vereadora Reinalma Montalvão, nós aprovando, no governo do Dr. Paulo Reitenberg. Então, a lei tem que ser cumprida. Então nós vamos mandar, vou fazer um requerimento e vou pedir, inclusive, para que todos os senhores vereadores possam subscrever na próxima sessão comigo. São essas minhas considerações. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores para explicação pessoal. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores? Não. Solicito da primeira secretária que proceda a leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito criada pelo ato número 15 de 2017, com o objetivo de apurar a realidade sobre a gestão, regularização, manutenção das condições materiais, de recursos humanos, das condições técnicas e do uso público do cemitério municipal de Caçapava. Senhor presidente, posso fazer um requerimento verbal? Com a palavra, vereador Milton. Requerimento ouvido plenário, dispensado as formalidades regimentais, para que a nobre primeira secretária possa só ler as considerações finais. Está em votação o requerimento verbal do vereador Milton. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Será lido apenas o relatório final. Considerações finais. Entendemos que o famigerado jeitinho não cabe em qualquer procedimento e atividades públicas, que uma sociedade democrática e republicana compromete-se com as injustiças em muitas ordens, quando os desmandos sobrepõem-se às legislações vigentes, comprometendo a própria democracia e o Estado republicano. Dessa situação, reportamos-nos ao pensamento de Sandra Franco e Nina Neubart, em A Gazeta do Povo, veiculado em 2012, que de sua reflexão sobre os abusos dos administradores públicos contra seus administrados cabe, em muitos aspectos, às situações acima expostas, tratando de desmandos no serviço público em perspectiva geral. No entanto, tais princípios, que serviram de alicerce à garantia de direitos, não são observados pela administração e acabam distorcidos para melhor atender aos interesses de servidores públicos, que abusam de sua autoridade e função para perseguir e até mesmo levar vantagens sobre os administrados. Isso porque, em muitos casos, nosso ordenamento jurídico deixa brechas de interpretação, capazes de levar a administração pública ao exercício arbitrário de seu poder discricionário. O resultado é, paradoxalmente, seu distanciamento do interesse público. Não é raro ver processos administrativos conduzidos sem a observância das normas regentes,
de forma a prejudicar o administrado, que fica sem formas de exercer seu direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. Como ilustração, um estabelecimento interditado por agentes da administração pública sem a observância das normas processuais vigentes torna o auto de infração e até mesmo o auto de penalidade nulos de pleno direito. Ou seja, não se poderia manter o estabelecimento interditado, pois atos administrativos nulos não são capazes de sustentar qualquer pena. A realidade, porém, não é essa. Constantes são as aplicações de penas irregulares pelas quais as leis são literalmente ignoradas, e a administração pública leva dias e até meses para decidir a nulidade do ato. Lamentavelmente, ainda que caiba ao Poder Judiciário a verificação da regularidade dos atos normativos e de administração do poder público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam, o tempo para a concessão de um remédio judicial não será menor e nem terá o condão de reduzir o prazo de espera para uma efetiva decisão pela administração. O que fazer nesses casos? Manter-se sob os desígnios da administração pública e arcar com os prejuízos de ver seu estabelecimento interditado? Ou deve-se ficar à espera de um alvará de licenciamento ou de renovação? Por quanto tempo? Qual é o limite do razoável da burocracia? Na teoria, inúmeros são os recursos para se garantir os direitos descritos em lei, seja pela via judicial ou administrativa. Contudo, na prática, sabemos que não somente o tempo é aliado da administração pública. A impunidade, o descaso e, às vezes, até a própria lei favorece as arbitrariedades dos servidores públicos. São inúmeras as dificuldades em receber indenizações por atos ilegais praticados pela administração pública. Todo esse cenário faz com que os administrados apenas recorram e torçam para ver seus direitos assegurados e livres dos desmandos. Não há dúvida da importância da intervenção e da regulação pela administração pública no atual modelo do Estado brasileiro. Mas a ação administrativa não pode e não deve engessar a economia. A produção de produtos e de serviços importantes na sociedade. Vale lembrar que em atividades exclusivas do Estado não há concorrência. Os cidadãos tornam-se reféns de certos serviços prestados. A solução não se dá no simples cumprimento e observância aos princípios constitucionais e no respeito aos cidadãos, de forma a assegurar o interesse social sem desvio de poder ou de finalidades, sem o mau uso da máquina pública. São fundamentais a clareza nos atos e a observância às normas em sua totalidade, inclusive com a rápida indenização por atos ilegais cometidos. Nesse caminho dos desmandos ficaram reféns os munícipes que tiveram cerceados o direito de sepultamento de seus entes queridos em local de concessão a título de vendas de jazigos, pagos no ano de 2015 à municipalidade,
e que agora estão obrigados a encontrar meios de, em caso de necessidade de uso, tenham que recorrer ao serviço provado de sepultamento. Dessa situação ocorreram situações de constrangimentos a muitas famílias no município e que são detentoras de jazigos nas quadras 39 e 42, precisamente um dos casos e que formaram apoio à atual denúncia que originou essa SEI foi o sepultamento da senhora Maria Aparecida Torres Ferreira, falecida em 26 de outubro de 2017 e sepultada no cemitério das Hortênsias em 27 de outubro de 2018. Situação essa divulgada pelas redes sociais aqui no relatório está 2018. Então eu peço que faça a correção. Situação essa divulgada pelas redes sociais, mídias locais e regionais, como atesta o requerimento número 1053 de 2017, processo 97 de 2017, SEI, ato 15 de 2017, página 3 a 7. A família da senhora Aparecida Torres foi comunicada que não poderia sepultar sua ente em seu jazigo por volta das 10 horas do dia 27 de outubro. Sepultamento agendado para as 13 horas no cemitério municipal, no jazigo da família. Devido à interdição, a confusão inusitada foi instaurada no velório, onde familiares desesperados não sabiam como proceder. Logo eclodiu em redes sociais e pela mídia a vexatória, constrangedora história. Dos levantamentos realizados nessa SEI, o fato do qual nos chamou a atenção, coincidente com a situação narrada no parágrafo anterior, é a já citada nesse relatório constante em folha 56 do processo 4.341 de 2017, anexo 1, folha 64, e também registrado nos autos desse processo da SEI em folha 57, do qual o senhor secretário municipal de Justiça, Eric Souza Pereira, dá parecer favorável à interdição do cemitério municipal. Vale nesse momento esclarecer que desde o governo de Henrique Lorival Rinco de Oliveira, 2013 a 2017, há um TAC no Ministério Público, do qual ficou acordado que os servidores comissionados não emitiriam pareceres jurídicos para o município, cabendo aos procuradores tais atos jurídicos. É dessa e de outras situações que consideramos as proposições até o momento refletidas nesse relatório. Questionamos qual a baliza que a atual gestão municipal tem tomado para legitimar seus atos públicos. No depoimento do senhor Claudinei Giovanelli, em muitos momentos não ficaram claras as suas ações efetivas e concretas quanto à situação aqui exposta, com relação à situação dos munícipes detentores de jazigos nas quadras interditadas. Não tem conhecimento se os corumbários foram demolidos. Não tem conhecimento de quantos ossários foram removidos. Não tem conhecimento se as famílias foram chamadas para a remoção dos ossos. Diz que na quadra 42 foram construídos uns 70 jazigos novos.
Diz que não existe empresa dentro desse cemitério. Afirma que falou na rádio local que a prefeitura estava comprando jazigos no cemitério particular, Parque das Hortênsias. Não sabe informar quem irá arcar com as despesas dos sepultamentos no cemitério Parque das Hortênsias para os proprietários dos jazigos da quadra 42. Diz que a prefeitura está buscando uma saída para os proprietários dos jazigos da quadra 42. Diz que não tem conhecimento do contrato social com o cemitério Parque das Hortênsias. Diz que só houve sepultamento social no Parque das Hortênsias. Diz que a prefeitura nunca pagou um sepultamento no Parque das Hortênsias. Nesse intervalo, a prefeitura está tentando regularizar a situação do cemitério. Acredita que ainda possam acontecer mais situações constrangedoras, mas que tudo deve se resolver, que as famílias que se sentirem lesadas têm o direito de reclamar, mas não sabe dizer o que pode gerar para a prefeitura. Um rol de dúvidas de muitas situações não esclarecidas são expostas pelo depoimento do secretário de Obras e também são continuamente objetos de indagações à população quanto à sua segurança jurídica e moral, dadas nas situações constrangedoras já vividas por alguns munícipes e por outros que, na hipótese de estarem expostos às mesmas situações, quando da necessidade de enterrar os seus mortos, ficam extremamente vulneráveis e reféns de qualquer mazela ou tentativas de mazela contra eles aplicadas. Se o poder público municipal reconhece a situação constrangedora a que estão sujeitos os munícipes que de alguma forma estão reféns dos problemas gerados a partir da interdição das quadras 39 e 42, ainda não conseguem responder com coerência mínima às questões, problemas da situação. A pergunta que fica é: quem poderá responder? As famílias que se sentirem lesadas têm o direito de reclamar. É o que o Poder Público Municipal em Caçapava as oferece, mas que, à luz do direito, tal ação deva seguir para além das reclamações. As famílias querem enterrar seus mortos com dignidade e não reclamar. Eles querem direito ao luto, nas formas plenas em que a lei possa lhes garantir. Entendemos o reclamar não corresponde à altura de tão aviltante padrão de gestão municipal, e sim que tais padrões de trato com a coisa pública e para com as pessoas devam ser objetos de denúncias e responsabilizações, das quais este relatório pretende indicar. Vale expor as situações aqui explanadas à luz da lei no Código Penal Brasileiro. Pune-se também a calúnia contra os mortos, que vem prevista no artigo 138, no inciso 2 da CP. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Artigo 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Violação da sepultura
Artigo 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena: inclusão de um mês a 3 anos e multa. Dos depoimentos dos outros servidores do cemitério, vale a pena recordar alguns trechos que necessitam de posteriores levantamentos e providências, das quais não são objetos deste ou não daremos conta de analisar neste relatório. Afirma que não emitiu nenhuma cobrança de taxa pública para a realização dos 3 sepultamentos. José Luiz Camargo. Questão: dos 3 sepultamentos realizados após interdição, qual foi o motivo que levou a municipalidade a não cobrar a devida taxa pública de sepultamento? Diz que o secretário de Obras assinou e emitiu uma carta comunicando às famílias que elas deveriam buscar outro local para o sepultamento. José Luiz Camargo. Questão: após contrato de concessão de túmulos no cemitério municipal, pagos por cerca de 247 munícipes, quais os embasamentos jurídicos para que a municipalidade promova e, ao mesmo tempo, se isente do constrangimento público a essas famílias e transfere totalmente a responsabilidade da situação? Diz que nas horas de folga realiza serviços particulares para a população. Horas de folga seriam nos finais de semana e depois do período de trabalho. Ivan dos Santos. Questão: deva ser objeto de apuração as formas de prestação de serviços extras realizados no cemitério municipal. Diz que ou a família procurava outro jazigo ou sepultava no Parque das Hortênsias, indicado pela administração. Questão: deva ser objeto de análises posteriores quais os trâmites e limites para as atividades entre o público e o privado, tratando-se de citação acima. Diz que foi ele quem determinou a demolição dos columbários, sem nenhum parecer jurídico ou técnico. Diz que todos na prefeitura tinham conhecimento daquela situação, porém ele tinha liberdade de tomar a decisão que entendesse necessária. Diz que dentro desse cemitério municipal, todos os servidores que lá trabalham fazem trabalhos particulares nos horários de folga, tratados diretamente com os familiares para executar a construção do jazigo. Diz que, como hoje não há lugar no cemitério municipal, os sepultamentos são direcionados para o cemitério Parque das Hortênsias. Diz que o referido contrato venceu durante sua gestão e houve uma nova licitação, e a intenção da construção de novos jazigos na quadra 39 para sepultamento de pessoas carentes e com isso diminuir o custo do serviço funerário para a prefeitura municipal. Explica que quando houve a fiscalização da CETESB, não estava à frente da administração do cemitério, mas foi junto à CETESB em São José dos Campos para se inteirar do assunto. Diz que o técnico Rodolfo lhe informou que foi feita uma denúncia de que havia um buraco muito grande pela não conclusão da obra. Diz que a denúncia foi feita por um órgão ligado ao meio ambiente, dizendo que o local, buraco, estava contaminando o meio ambiente. Diz que essa denúncia foi feita no Ministério Público de São José dos Campos. Diz que nessa segunda visita
solicitaria novamente os documentos com prazo definido. Se a Prefeitura não cumprisse o prazo, aplicaria uma multa. Mesmo assim, a Prefeitura não dando entrada na documentação, existe ainda uma terceira visita e a aplicação de uma segunda multa de valor dobrado, tudo com prazos definidos. Daí seria feita uma quarta visita, com a aplicação de uma terceira multa, com valor triplicado. Caso a Prefeitura não fizesse sua parte, esgotando todas as visitas à CETESB, o processo é encaminhado novamente para o Ministério Público, para que, a partir daí, o promotor possa decidir pela interdição ou não do cemitério. Soube que houve sepultamentos pela servidora Josiane Oliveira Santos, após a interdição, citada a fala que tomou conhecimento. A servidora em questão perguntou ao administrador José Luiz Camargo sobre a realização daquele sepultamento, já que estava interditado, e o mesmo respondeu que há casos e casos. Entende que aquele caso o administrador estava autorizado, mas outros casos ele iria analisar. Diz que teve conhecimento de outro caso em que os familiares, sabendo que não poderiam sepultar seu ente, procuraram o vereador Jaime Costa e o vereador questionou a administração e não foi comprovada a interdição e o sepultamento foi realizado graças à ajuda do vereador. Existe desde 1882, diz que sempre houve serviço particular no cemitério e acontece até o dia de hoje. Inclusive o servidor que atualmente trabalha na administração e que atende as famílias comercializa placas de túmulos mesmo no horário de serviço. Diz que todas as especulações levantadas a seu respeito foram comprovadas pelo senhor Ivan dos Santos. Relata ainda que o atual administrador do cemitério pode ser encontrado em qualquer lugar da administração, menos no cemitério, e que o senhor Ivan, que é coveiro, é quem realmente está administrando o local, atendendo as famílias e agendando sepultamentos. Além disso, o senhor Ivan comercializa placas de identificação dos túmulos em caráter particular em horário de serviço, devido ao atual administrador não ter conhecimento técnico do funcionamento diário do cemitério. O mesmo deixa o senhor Ivan responsável e como forma de pagamento, autoriza uma quantia de horas extras para que fique na administração no lugar dele. Esclarece que, na realidade, é um ajuste fictício das partes, onde não são pagas horas extras sem que elas sejam trabalhadas. Tudo isso como forma de gratificar o desvio de função que ocorre na administração do cemitério. Diz que, segundo o secretário de Obras, senhor Claudinei Giovanelli, o mesmo lhe relatou que estava em reunião com o prefeito, junto ao cemitério Parque das Hortênsias, em que comprariam jazigos para entregar para essas famílias, como se fosse uma forma de indenização por estar interditada a quadra. Diz que a contratação de uma empresa para fazer a análise do solo para obtenção de licença ambiental custa R$36 mil. Não justifica essa compra. Diz que foi falado na rádio local, inclusive. Diz que
tem cópias da visita técnica do servidor da CETESB e da notificação feita à Prefeitura, e cópia da notificação do secretário de Obras aos munícipes, Aloísio Antônio de Castro Júnior. Questão: o depoimento acima foi um doa mais longos e com informações conflitantes e outras informações convergentes em alguns pontos aqui recordados para as devidas apurações e providências em seus respectivos âmbitos de responsabilização. Diz que ficou sabendo por meio de boatos de que as quadras do cemitério estariam interditadas e por meio da rádio local. Questiona sobre a utilização do jazigo em caso de necessidade de usar. A depoente afirma que se sente extremamente prejudicada, considerando que pagou o preço público fixado, além de outros gastos com pedreiros, cujos recibos encontram-se em seu poder. Ainda diz que se sacrificou com empréstimos bancários para poder honrar o compromisso. Recorda-se que foi dito que somente os pedreiros que trabalham na prefeitura é quem poderia executar o serviço, não sendo possível a contratação de qualquer outro que fosse. Os pagamentos eram efetuados para a servidora Josiane no escritório da administração do cemitério municipal, Maria Cristina Alegrete. Questão: com robustas provas de documentos anexados neste, somados aos depoimentos, ficou comprovado a relação de serviços executados pelos servidores do cemitério municipal. Estes devam ser objetos de rigorosa e ampla investigação posterior, pois com tantas irregularidades há necessidade de chegar à realidade que embasaram tais ações. Os munícipes foram reféns em todos os momentos dessa investigação, na compra dos jazigos, na contratação para a construção dos jazigos, e ainda ficam impedidos de sepultar, compelidos a recorrer aos serviços privados para os sepultamentos de seus entes queridos. No depoimento de Josiane Oliveira Santos, os recordes acima passam por convergências e algumas vezes contradições. Repetem-se em muitos momentos. Este último depoimento também necessita de ampla investigação e urgentes providências. A depoente afirma que, após esses questionamentos, a depoente foi transferida sumariamente para exercer funções na Delegacia de Polícia de Caçapava, no intuito de cobrir férias de uma servidora. Após, foi até a Secretaria de Administração, que determinou que procurasse o secretário de Obras. Chegando lá, o secretário não sabia o que fazer com ela. Nesse passo, acabou por prestar seus serviços na usina de assalto, sem qualquer tipo de documento oficial de transferência. Tudo ficou pactuado verbalmente. Depois disso, se submeteu a uma cirurgia, retornando apenas agora, onde ficou sabendo que teria sido transferida para o PAT de Caçapava, local esse em que exerce suas funções atualmente. A depoente achou estranho a postura do senhor José Luiz no primeiro dia de trabalho. Como administrador do cemitério, tendo em vista que, ao invés de chamar os funcionários para uma conversa, se dirigiu diretamente à quadra 42, ficando por lá
por um bom tempo, dando a impressão de que estaria procurando algo ou fiscalizando o local. Até então, não havia denúncia nenhuma com relação a essa quadra. Afirma ainda que o administrador não cumpria sua jornada de trabalho no cemitério. Inclusive, passava escala de trabalho e plantão via aplicativo de celular, sendo certo que isso ocorria por conta da insistência da depoente em organizar um ambiente de trabalho. A depoente apresenta nesse ato para a comissão cópia de diversas conversas havidas com o senhor José Luiz, via aplicativo WhatsApp, cujo teor deste já ficaria anexado aos atos dessa SEI. Além das conversas citadas, a depoente apresenta também cópia de um recibo de sepultamento em nome de José Euclides Timóteo, ocorrido em 15 de agosto de 2017, assinado pelo senhor José Luiz Camargo. Apresenta também cópia do livro de controle de sepultamentos do cemitério, onde constam os sepultamentos de Sônia Aparecida de Oliveira e José Afonso dos Santos, na data de 5 de setembro de 2017, na quadra 42. Ambos documentos farão parte integrante desta comissão. Após depoimentos acima recordados, em prévias análises, entendemos ser urgente e necessária a continuidade de investigação das informações constantes neste relatório, por parte dos órgãos competentes. O tripé das irregularidades aqui expostas vão para além de nossas possibilidades de conclusões finais, dados o prazo, recursos e competências para o prosseguimento destas. Essa denúncia revela um rol de irregularidades no trato com a gestão pública. Essa denúncia expõe em muitos aspectos o desprezo com a coisa pública. Lesam o erário, mas também lesam diretamente o cidadão caçapavense, nos seus aspectos morais, financeiros e da dignidade humana, das quais deverão serem objetos de maiores investigações pela busca rigorosa e concreta de responsabilização. Diante de todo o exposto, encaminhe-se 1. Ao Ministério Público Estadual para apuração dos fatos que geram a lesão aos princípios da administração pública municipal. 2. Ao Tribunal de Contas do Estado para responsabilização decorrentes do dano causado ao erário público. 3. A mesa executiva da Câmara Municipal de Caçapava para providências quanto aos fatos trazidos à SEI durante a investigação que não são objetos da denúncia. 4. Ao Executivo para providências cabíveis do que tange aos procedimentos administrativos e de gestão, onde envolveram-se as secretarias municipais citadas, seus servidores e gestores. 5. Ao Ministério Público Estadual para apurar sobre a lesão aos munícipes compradores dos jazigos no cemitério municipal. Termo de encerramento. Os vereadores integrantes da Comissão Especial de Inquérito encerram a investigação, entregando o presente trabalho ao excelentíssimo senhor presidente do Legislativo Municipal, Lúcio Mauro Fonseca, para o encaminhamento regimental e apreciação do plenário da Câmara Municipal, agradecendo a todos os servidores, assessores e colaboradores. A Comissão de Inquérito, Glauco Spinelli Januzzi, presidente.
Elizabeth Natália Alvarenga, relatora designada. Marcelo do Prado, membro. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Vereadora, nesse momento não tem discussão mas você pode... Isso aqui ele é encaminhado só. Ele não tem discussão nas considerações senhor finais. Presidente, é que a secretária solicitou à comissão que fizesse a correção do ano 2017. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Elizabeth. Peço que seja incluído a correção na folha 26, aonde está 2018, no qual eu já fiz a correção, que a correção correta é 2017. Será feita em ata e encaminhada para a Secretaria da Casa. Essa folha será anexada junto ao nós não retiraremos a folha, mas será anexada essa folha ao processo. Tá. A Secretaria para as Providências. Ordem do... Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrado o expediente. Passaremos nesse momento à ordem do dia. Solicito da primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Elizabeth Natália Alvarenga. Sim, presente. Grauco Spinelli Janus. Presente. Jean Carlos de Oliveira Romão. Presente. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. Presente. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo do Prado. Presente. Milton Garcês Gandra. Presente. Reinaldo Montalvão presente. Senhor presidente, estão presentes 10 senhores vereadores. Presentes 10 senhores vereadores, eu declaro aberta a ordem do dia. Projeto de resolução número 2 de 2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a extinção de emprego em comissão e de função gratificada que especifica, constante na resolução número 1 de 9 de janeiro de 2014, bem como cria o emprego em comissão de chefe de seção de transportes. Redação final. Solicito da primeira secretária que proceda a leitura da redação final. Redação final ao projeto de resolução número 2 de 2018. Somos de parecer que o presente projeto vá à promulgação e publicação pelo presidente da Câmara devidamente emendado. Sala das Comissões, 24 de maio de 2018. Grauco Spinelli Janus, presidente relator. Elizabeth Natália Alvarenga, vice-presidente. Marcelo do Prado, membro. Está em discussão a redação final. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, sendo o respectivo projeto encaminhado à presidência para promulgação. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 1 de 2018, de autoria do vereador Jean Carlos de Oliveira Romão, dispondo sobre o uso de fogos de artifícios silenciosos em eventos públicos e particulares no município de Caçapava e da outras providências. Está em segunda discussão. Encontro sobre a mesa duas emendas. Emenda modificativa número 1, emenda supressiva número 1 e emenda modificativa número 1. Solicito da primeira secretária que proceda a leitura das emendas. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 1 de 2018. Modifica o artigo 5º do projeto de lei número 1 de 2018, que passa a ter a seguinte redação.
Artigo 5º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei por decreto. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 1 de 2018. Fica suprimido o artigo 3º do projeto de lei número 1 de 2018, que dispõe sobre o uso de fogos de artifício silenciosos em eventos públicos e particulares no município de Caçapava e da outras providências. Todas as emendas são de autoria do vereador Jean Carlos de Oliveira Romão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jean Carlos. Requeiro a mesa ouvir do plenário, dispensadas as formalidades regimentais, que as emendas apresentadas serão apreciadas nessa sessão, sem apresentação de pareceres. Está em votação o requerimento verbal, em discussão, o requerimento verbal do vereador Jean Carlos. Ninguém mais se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Será dispensada os pareceres das emendas modificativas e supressivas. Está em discussão a emenda supressiva número 1. Ninguém se manifestando, está em votação a emenda. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, fica fazendo parte do projeto. Está em discussão a emenda modificativa número 1. Ninguém se manifestando, está em votação a emenda. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, fica fazendo parte do projeto. Está em discussão o projeto devidamente emendado. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, a Comissão de Justiça e Redação para apresentação da redação final. Projeto de lei número 57 de 2018, de autoria do prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN de São Paulo, objetivando o recebimento de recursos financeiros para execução de ações relativas ao Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Está em segunda discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jean. Requeiro a mesa ouvir do plenário, dispensadas as formalidades regimentais, que o projeto número 57 de 2018 seja adiado por uma sessão. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Jean Carlos. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, o projeto será retirado da ordem do dia por uma sessão. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 105 de 2017, de autoria do prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges, que redistribui e relota empregos da Prefeitura Municipal de Caçapava. Está em primeira discussão. Solicito da primeira secretária. Presidente, posso fazer um requerimento verbal? Com a palavra, vereador Milton. Eu requero a mesa ouvir do plenário, dispensadas as formalidades regimentais, que esse projeto seja adiado por uma sessão. Está em votação, em discussão, o requerimento verbal do vereador Milton. Ninguém querendo discutir, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, ficando sendo tirado da ordem do dia por uma sessão. Projeto de lei número 3 de 2018, de autoria do vereador Lúcio Mauro Fonseca, dispondo sobre a realização de cursos sobre noções de primeiros socorros para professores e demais funcionários de escolas públicas e privadas, de ensino infantil, bem como para os centros de educação infantil, e a obrigatoriedade de um profissional habilitado com curso de primeiros socorros em todas as viagens realizadas pela rede municipal de ensino. Está em primeira discussão. Solicito da primeira secretária que informe os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos e de Educação. O parecer
da Comissão de Justiça e Redação é contrário. Tem um parecer em apartado da Comissão de Finanças e Orçamento. Apartado da Comissão de Finanças e Orçamento, porém, é favorável. E o parecer da Comissão de Educação também é favorável. E existe uma sugestão de emenda ao artigo 5º. Vereador Glauco, como o senhor subscreveu esse projeto, nós assinamos juntos, eu gostaria de solicitar que a gente tirasse ele da ordem do dia, para a gente analisar essa emenda que foi sugerida e que na próxima sessão a gente coloque esse projeto em discussão e votação. Catando a sugestão de Vossa Excelência, eu vou fazer um requerimento verbal. Requer a mesa, ouvido o plenário, dispensado as formalidades regimentais, que o projeto de lei número 3/2018, de autoria do vereador Lúcio Mauro Fonseca, subscrito por este vereador, seja adiado por uma sessão. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Glauco. Ninguém querendo discutir, está em votação. Aprovado por unanimidade. Fica fora da ordem do dia por mais uma sessão. Projeto de lei número 52 de 2018, de autoria da mesa diretora, que fixa a referência para o emprego em comissão de chefe de seção de transporte, está em primeira discussão. Solicito a primeira secretária que informe os pareceres das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, como também de Finanças e Orçamento, são favoráveis, senhor presidente. Sendo os pareceres favoráveis, está em discussão o projeto. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a segunda discussão na próxima sessão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Zé Berg. Requer a mesa, ouvido do plenário, dispensadas as formalidades regimentais dessa casa, que os projetos de lei números 58, 59, 60 e 61, todos de minha autoria, sejam votados em bloco. Está em votação o requerimento verbal do vereador Zé Berg. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, os projetos serão votados em bloco. Projeto de lei número 58, 59, 59, 60 e 61, de autoria do vereador José Carlos de Oliveira Romão, José Carlos da Silva Ferreira, que seja lido os pareceres, está difícil falar o nome do Zé Berg, que seja dado lido os pareceres dos projetos. Os projetos 58, o parecer tanto da Comissão de Justiça e Redação é favorável. O projeto
59, também é favorável os pareceres Comissão de Justiça e Orçamento, como 60 e 61 também são favoráveis os pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Sendo todos os pareceres favoráveis aos projetos 58, 59, 60 e 61, está em primeira discussão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a segunda discussão na próxima sessão. Assuntos de interesse público. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar de assunto de interesse público. Solicito que o vereador Jean Carlos assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Lúcio Mauro Fonseca. Senhor presidente, boa tarde, presidente, mesa diretora, novos vereadores, público presente. Senhor presidente, eu venho aqui para fazer um comentário a respeito do que o vereador Milton falou aqui sobre a subvenção da Mais. Como foi falado aqui, vereador, nós votamos, né, por 2 vezes, eu acho, a subvenção da Mais. E esse ano nós já votamos outras subvenções aqui, inclusive do Lar Fabiano, né, algumas subvenções, que eu não houve necessidade de chamamento. Então me causa estranheza, depois de termos votado nessa casa já alguns projetos dando essa subvenção, o porquê agora desse chamamento. Nós sabemos da situação que a Mais se encontra, né, a questão da dificuldade que ela vem passando, né? Nós sabemos que são mais de 300 animais que amanhã, se não existir essa Mais que recolha, eles podem ser soltos na rua, aí a situação vai piorar. Eu gostaria de estar até acompanhando o vereador, você que foi, Vossa Excelência, que foi nos últimos anos, até brigou para que essas subvenções acontecessem. Agora também não entendo o porquê desse chamamento aí. Nós sabemos que é a única entidade hoje no município que cuida, e como eu falei, outras subvenções não foi necessário. Essa, eu acho que não precisaria nada disso. Eu acho que a parte de jurídica da prefeitura poderia se resolver isso sem... Não sei, mas eu vou aguardar e espero que a informação do senhor aí, que para nós vereadores possamos tomar, estar a par da situação. Porque eu coloquei algumas situações em 1 ano e 5 meses de governo. Você vê, a situação da Mais, o porquê não pode, se foi dada a subvenção e agora não pode. O senhor vai estar trabalhando para a gente ter essa resposta. O PAN da Vila fechado, no período noturno. Gasto excessivo em comunicação. Panorama. Uma cidade que está em situação difícil, abre mão de uma multa, dá 800 mil a mais para a mesma empresa, e até agora não foi explicado, né? Os serviços não terminaram, a gente não vê ninguém trabalhando lá. Eu tenho passado algumas vezes lá, falam que eles tentam explicar a situação, mas se já foi pago, essa parcela dos 800 mil foi pago em 20 dias depois de assinado a nova contratação da mesma empresa. Após 20 dias foi dado a primeira parcela e depois, logo depois de 20 dias, a segunda parcela. Então eles já receberam mais uma vez pelo serviço. Mais uma vez pelo serviço. Panorama, né? Vem aqui. O PAN da Vila fechado, a subvenção da Mais que não foi feita, gasto excessivo na comunicação, a situação do Panorama, a creche do Pinos continua fechada.
A casa dia do idoso continua fechada. Nós sabemos que a secretária vem trabalhando de forma incansável, tem acompanhado, ela já teve algumas reuniões com deputados, ela tentando transformar essa casa dia do idoso como se fosse uma terceirização para que não entrasse na folha de pagamento da prefeitura. Sei que ela está trabalhando isso, que daí seria mais viável esse atendimento, por não ter dinheiro para contratação de mão de obra. É isso que eu entendo, e sei do trabalho dela e do empenho dela, tentando ver a legalidade, se isso pode ou não, mas falta uma resposta do nosso executivo, do nosso senhor, nosso prefeito, que eu acho que a responsabilidade é dele. Ontem, uma audiência pública nesta casa, da saúde, onde nossa saúde é dividida em 3 partes. Ela tem o postão, ela tem a Fusan e ela tem os PSFs. Senhor presidente, não veio ninguém do PSF para dar satisfação para esses vereadores do que está acontecendo. Sabe, eu acho que não deveria nem ter feito aquela prestação de contas, porque não estava 100% da saúde aqui para prestar conta dos trabalhos. Sabe, eu tinha várias perguntas a fazer ao responsável do PSF, e ele não estava aqui, não tinha ninguém para responder, e ninguém sabia o porquê. Senhor prefeito, o senhor já tem todos os pareceres que essa empresa foi contratada de forma irregular. Eu queria saber não queria saber não, que eu já sei. Quem fez todo o processo de contratação, quem foi o presidente desse processo, nós sabemos tudo. E por que está lá ainda? A empresa com menos de 3 meses deu cheque sem fundo para todos os imobiliários da cidade que tem casa alugada. Em menos de 3 meses, ela já entrou dando cheque sem fundo. Funcionários que não recebem o vale transporte para vir trabalhar. Tem em 3 meses várias situações irregulares. Os procuradores já se manifestaram contrário à forma de contratação dessa empresa. Tem um processo administrativo que também não temos o documento ainda, mas que já foi falado, acredito, para todos os vereadores, que o processo administrativo feito da contratação não foi feito da forma lícita. Tá? Entendeu? Então, qual a dificuldade, senhor prefeito, de tomar uma providência com isso? Essa empresa Provida está se lixando para o senhor. Eles tinham que prestar conta ontem para nós vereadores, para o município, e não vieram, não deram satisfação. Por quê? Será que é porque não tinha óleo diesel? Será que é por causa do problema dessa greve? Poxa, os vereadores estavam todos aqui esperando essa satisfação da empresa. Se eles sabiam que eles tinham compromisso de manhã para prestar, olha o compromisso, para prestar contas dos trabalhos dele para essa casa, que é uma obrigação quadrimestral, eles poderiam ter vindo um dia antes, porque a responsabilidade é grande, e que eles não têm, senhor prefeito. O senhor está esperando o quê? O senhor está pagando para o serviço que não está sendo prestado. Por que não tomar providências? O que está faltando para tomar providências? Virar o caos? Virar o caos? Porque eu acho que o desrespeito dessa empresa, com essa casa, e com o senhor, senhor prefeito, que eles são, quer queira, quer não, o senhor que paga eles, é o senhor que é o ordenador da despesa, e o senhor está dando dinheiro para eles, e não é pouco. O valor de um contrato de R$800 mil subiu para 1.400.000, e a empresa não vem aqui dar satisfação do serviço que ela está prestando para essa casa. Nós chegamos no fundo do poço, senhor prefeito, e só depende do senhor tomar as providências, porque eu falei, os vereadores concordaram, os vereadores cobraram, entendeu? O porquê da não presença ninguém sabia. Eu pedi que a secretária de saúde comunicasse ao senhor, tenho certeza que ela fez. Tenho certeza que ela fez, com o desrespeito e a falta de comprometimento que essa empresa tem com a cidade. Cheque sem fundo, falta de pagamento de salário, falta de pagamento de vale transporte. O que mais está esperando? O que mais está esperando? Está esperando o quê? Eles ir embora por livre e espontânea vontade? Não vai, senhor prefeito. Não vai, porque o dinheiro está caindo todo mês lá no bolso deles. Entendeu?
eles alegam, eles pagam o que entende, o que eles melhor entendem, o que eu vejo, o que interessa para eles, não é o que interessa para o município, porque eles não pagam o trabalhador, eles não pagam o aluguel das casas que estão sendo alugadas. Então, é só o que interessa, só o lado que interessa para eles. E o que interessa para eles parece que não interessa para o município. Muito está sendo deixando a desejar. E a questão da SEI do cemitério, aonde ela encaminha para casa para providências, a providência que nós podemos tomar é encaminhar para o Ministério Público. E vai ser, né, vereadores? Nós que fazemos parte da mesa, nós encaminharemos esse processo ao Ministério Público, que é o que compete a nós, após receber o relatório, tomar esse tipo de providência que nós podemos tomar. Entendo que esse relatório ele é lido aqui para colocar a população a par de tudo que está acontecendo, de todos os trabalhos, mas a gente vai, eu pelo menos quero ler mais um pouquinho, entender mais um pouco sobre o que foi apurado, né? E também eu quero ver, tomar ciência da onde está a parte que fala como foi feita a venda desses negócios, porque tem um lugar que fala, que eu entendi, pagou o preço público justificado. Mas de que forma? Por licitação, por chamamento? Mais um segundinho, senhor presidente. Entendeu? Então eu tenho certeza que isso também deve estar. Estarei tomando ciência disso, porque paga o preço público justificado a forma que foi feita. É só isso que eu quero saber, e a gente vai tomar as providências que foi pedida para a mesa, que é encaminhar para o Ministério Público. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar de assuntos de interesse público. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrada a sessão.